Vamos lá, pessoal, bom dia. Passando aqui para fazer uma explicação sobre o nosso conteúdo, lá do capítulo 6, que é a raiz quadrada exata, pessoal, de números racionais. A gente viu a raiz quadrada dos números naturais, né? Não existe raiz, pessoal, de número negativo, raiz quadrada de número negativo. Quadrada não, existe a raiz cúbica, raiz quíntupla, mas raiz quadrada de número negativo não existe, ok? Vamos lá, o que a gente viu foi o número, o sinal negativo fora da raiz quadrada. Vamos lá, eu dei aqui um exemplo só para a gente lembrar, ó. O exemplo, quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é 4. Essa é a definição, pessoal, de raiz quadrada. Raiz quadrada de um número é outro que eu multiplico por ele mesmo. Vai retornar o meu número anterior. Raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E assim a gente prossegue nossos exemplos, ok? Vamos lá. Eu tenho, pessoal, a gente vai ver aqui com números racionais. Os racionais eles podem vir de duas maneiras: sobre fração ou decimal. Não é isso? Vamos ver aqui, ó, quanto é a raiz quadrada de 1 sobre 9. Vou dar aqui um exemplo. Quanto é a raiz de 1 sobre 9? Ó, 1 que está em cima eu já sei que é o meu numerador, que está embaixo é o meu denominador, não é isso? A raiz, pessoal, da fração, eu posso quebrar ela em duas raízes. É igual a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Não é 1 sobre 9, eu posso dizer que isso aqui eu posso separar. Ó. Isso aqui é a raiz de 1 dividido sobre a raiz de 9. Ok? Ó, tem uma fração e agora eu dividi. Eu já tenho raiz de números sem ser fracionários. A raiz do numerador e a raiz do denominador. Certo? A gente vê, ó, a raiz de 1, pessoal. 1 vezes 1 é 1. Então a raiz de 1 é 1. Quanto é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, ó, a raiz de 1 sobre 9, quem é? É 1 terço. Se você pegar e levar para o meu exemplo aqui, ó, de cima, pois 1 terço vezes 1 terço vai ser quem? Vai ser o meu número. Então, ó, com multiplicação de números racionais, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3, 9. Ok, pessoal? Então, ó, 1 terço vezes 1 terço é 9. Então, a raiz de 1 nono é 1 terço. Por quê? Porque 1 terço vezes 1 terço é igual a 1 nono. Essa é a definição de raiz. Então, a gente tem vários outros exemplos. A gente pode ter aqui outro exemplo. Quanto é a raiz de 1 quarto? 1 quarto. Isso aqui é o quê? Isso aqui é raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Ok? A raiz do numerador, a raiz de 1 é 1. A raiz de 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 1 é 1. Posso dizer que a raiz de 1 quarto é quem? É 1 meio, porque 1 meio vezes 1 meio é igual a 1 quarto. Não é isso? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Então, pode vir dessa maneira ou pode vir em forma de decimal, ok? Vamos ver aqui, pessoal, em forma de decimal. Vamos ver aqui em forma de... Quanto é, aqui um exemplo aqui, quanto é a raiz de 0,36? Pronto, quanto é essa raiz aqui? 0,36. Pessoal, ó, primeira
coisa a se fazer, eu posso transformar esse decimal aqui em um número. Posso? 0,36. Ó, escreve-se o número correspondente, 36, e divido, pessoal. Após a vírgula, eu tenho quantas casas decimais? Tenho 3, tenho 6, tenho 2. Então vai ser o que? 2 zeros, né? Repete 1 e eu acrescento 2 zeros. Quantas casas decimais forem, é quanto eu vou acrescentar o zero. Se for só 0,3, aqui em cima ia ser um 3. E embaixo ia ser o que? Só um zero, porque é só uma casa decimal. Então, vamos lá. 0,36 é a mesma coisa de 36 sobre 100. E isso, raiz quadrada, né? Raiz da fração é quem é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Raiz de 36, a gente já sabe quanto é a raiz de 36, é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Quanto é a raiz de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. Ok? Posso transformar isso aqui em um decimal, não posso? Posso transformar? Aqui eu vou fazer só o processo inverso aqui, ó. Não é 0,36, eu coloquei o 36 e após a casa decimal, acrescentei 2 zeros. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu tenho quantos zeros? Eu tenho 1. Então vai ser o quê? Uma casa decimal. Então 0,6. Ok? Se eu fizer o processo ao contrário, vai voltar para a minha fração. 0,6, escreve-se o número que você está vendo. Sobre, após a vírgula, quantas casas decimais vai ser o meu número de zero? Aqui eu só tenho uma casa. Ok? Essa é a nossa raiz quadrada de números racionais. Ok, pessoal? A gente pode fazer dessa maneira. Pode fazer também por decomposição. Vamos aqui dar um exemplo de raiz por decomposição. Vamos lá, eu tenho aqui um exemplo, quanto é a raiz quadrada de 1024. Quanto é essa raiz aqui, pessoal? Primeiro passo, eu vou decompor esse 1024, eu vou trazer para cá, 1024. 1024, pessoal, é um número par, não é isso? Então, vou dividir por 2. 1024, 1000 dividido por 2 dá 500, 24 por 2 dá 12, então aqui dá o que? 512. Por 2, o 500 dá 250 e o 12 dá 6, então eu tenho 256, ok? 256 dividido por 2, isso aqui dá 128. Ok? 128 dividido por 2 dá 64. Por 2, 32. Sempre por 2 é a metade. Ó. Por 2, 16. Ok? Vamos lá. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Quando eu termino aqui o meu número 1, resultado vai ser, da decomposição, vai ser aqui o meu total. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui isso aqui é 2 elevado a 10. Decomposição do 1024. Ok? Quando você tiver esse número, você traz, vamos trazer aqui para cá. 2 elevado a 10. O 1024, a decomposição dele deu 2 elevado a 10. Pessoal, raiz quadrada não é um número vezes outro, não é um número vezes ele mesmo. Então, ele tem que ser pelo menos, o expoente dele tem que ser par. Então, como é que a gente vai ver aqui, ó? Raiz de 2 elevado a 10. O 10 é quem, pessoal? É 2 vezes 5, né? 2 elevado a 5. Ok?
10, eu escrevi, ó, 2 vezes 5. Por quê? Porque a raiz quadrada sempre vai ser, o expoente tem que ser um expoente par, ok? Esse 2 aqui, posso escrever dessa maneira, raiz de quem? De 2 elevado a 5, ok? E isso ao quadrado, não é isso? Note que a raiz não é um número ao quadrado, então é esse que está dentro do parênteses vezes ele de novo. Ok? Então, ó, então a raiz quadrada de 1024, o resultado é 2 elevado a 5. Por quê? Porque não está ao quadrado, não, ao quadrado não é assim, ó, 2 vezes. Pronto. Se é esse número 2 vezes, então é o que? Minha raiz, ó. Note que a raiz, ó, ele vezes ele de novo. Ele vezes ele de novo, ok? A raiz de 0,36 é 0,6, porque 0,6 vezes 0,6 é igual a 0,36, pessoal, ok? Vamos lá, ele, ó, sempre ao quadrado, por isso que o expoente tem que ser par. Então, 2 elevado a 5, pessoal, quanto é, ó? Vamos lá para a nossa decomposição, ó. 1, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado a 5, quanto é? 32. Ou você pode fazer, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O quê? 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E aqui também dá 32. Note, 32 vezes 32 dá igual a 1024. Ok, pessoal? Essa é a nossa raiz quadrada por decomposição. Certo? Essa é outra maneira de fazer a raiz quadrada. Ok? Vamos aqui dar um exemplo aqui com fração. Quanto é a raiz, ó? Exemplo. Quanto é a raiz quadrada de 81 sobre 121? Quanto é a raiz dessa fração aí, pessoal? Quanto é a raiz? A raiz de uma fração, eu posso dividir ela em quem? Em raiz do numerador, que é 81, dividido pela raiz do denominador. Posso fazer isso aqui, essa separação, pessoal. Ok? Isso aqui vai ser quem? Pessoal, a raiz de 81. Posso fazer, pessoal, um outro método é a tentativa. Por exemplo, 5 vezes 5 é 25, mas meu número é 81. Então a raiz é maior do que 5. 10 vezes 10 é 100. Opa, o 100 passou. Então a raiz quadrada está entre o 5 e o 10. Vou tentar quem? O 9. 9 vezes 9 é 81. Opa, achei. Então a raiz de 81 é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Já achei a de cima. Vamos aqui para de baixo. Pessoal, 121. 121. 10 vezes 10 é 100. Então a raiz é maior do que 10. Né? 12 vezes 12 é 144. Opa, então não, 12 passou. Então é 11. 11 vezes 11 é 121. Ok? Ou você pode também, pessoal, decompor. Ok? Vamos lá. Então, raiz de 121 é 11. Se você quiser transformar isso aqui em decimal, é só você dividir. Ok? Mas vamos lá. Raiz de 81, quem é? 9. Raiz de 121 é 11. Ok, pessoal? Outro exemplo aqui para você. Vamos lá. Quanto é a raiz de 4,41? 4,41. Isso aqui é o que, pessoal? Se eu tenho um vírgula, ele é um decimal, não é isso? Então, para não ter que trabalhar com decimal, posso transformar ele em uma fração. Posso, ó. Após a vírgula, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 4 e 1, tenho 2. Então vai ser o que no meu denominador? 2 zeros. Aqui é que raiz
escrevo o número que eu estou vendo, 441, né? Sem a vírgula. E agora eu vou o quê? Após a vírgula eu tenho duas casas decimais. Então vai ser 2 zeros, ok? 4,41, pessoal, é a mesma coisa de 441 dividido por 100, ok? Vamos lá. Pessoal, ó, 441, ok? 441, pessoal, a raiz quadrada é o que? Vamos ver, 20 vezes 20 é 400, então é maior do que 20. 21 vezes 21 é 441, então a raiz é 21, ok? E a raiz de 100 a gente sabe que é 10, ok? 21 vezes 21 é 441, 10 vezes 10 é 100, ok? Pronto. Ó, note que eu não coloquei a raiz quadrada já é isso aqui. Agora, pessoal, eu posso transformar isso aqui em decimal. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1. Vai ser o quê? Quantas casas decimais? Só uma. Da esquerda para a direita. Então, vai ficar o quê? 2,1. Eu andei, ó, da esquerda uma casa, porque é só um zero. Se fosse 2 zeros, eu ia andar 2 casas. Se fosse 3 zeros, eu ia andar 3 casas. Ok? Então, a raiz de 4,41, quanto é? 2,1. Se você fizer 2,1 vezes 2,1, você vai obter 441. Vamos fazer aqui para a gente tirar a prova. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Embaixo do 2. 2 vezes 2 é 4. Note que aqui eu tenho uma casa decimal. Note que aqui eu tenho uma casa decimal. Ok? Na multiplicação, eu somo as casas decimais. Ó, uma com uma vai ser 2 casas decimais. Mas vamos lá, somar. Ó. 1, 2 e 2 são 4. Embaixo 4. Não vou ter 2 casas decimais? Então, ó, 1, 2. A vírgula vai estar o quê? A vírgula vai estar aqui. Ok? Meu resultado vai ser quem? 4,41. Então, ó, a raiz de 4,41, pessoal, quem é? É 2,1. Por quê? Porque 2,1 vezes 2,1 é 4,41. Essa é a nossa raiz quadrada exata, pessoal, de números racionais. Fazendo aqui um resumo. Se eu tiver uma fração ou um decimal, você escolhe qual a facilidade que você tem para trabalhar, se é em fração ou se é em decimal, ok? Aqui tinha um decimal, transformei em fração, ok? Você tem que ver que a raiz da fração você pode dividir, que é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. E assim a gente faz todas as nossas atividades. Qualquer dúvida a gente está à disposição para saná-las, ok? Tenham todos aí um bom dia.